Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa cozinha, Cozinha VegTube, um lugar onde a gente fala de comida, cozinha e fala sobre todos os outros assuntos, estilo de vida saudável também. Se você está novo aqui, hoje nós estamos num quadro chamado Junta Panela e eu junto as minhas panelas com a doutora Gleice Cobra. Seja bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Ivi. Estou muito feliz de estar aqui com você e vamos aqui bater um papo, juntar as panelas. E juntar as panelas. Hoje, a Gleice decidiu fazer uns patês aqui. Quais são os patês? Um hummus e um patê de ervilha hortelã. Nossa, que delícia. Olha, fonte proteica, vegetal. Gente, maravilhoso, né? Já já a gente vai provar. E além disso, para completar, eu trouxe as bolachinhas de água e sal. Essa bolachinha de água e sal faz parte, inclusive, do nosso e-book de lancheira saudável infantil. Então, se você não conhece, clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem um monte de alternativas de lanchinho para as crianças e tal. E trouxe também os canapézinhos. Vão virar canapés. Mas assim, pepino e cenoura. É uma ótima alternativa para você servir, por exemplo, para os seus convidados. E aí você faz um patê gostoso, coloca em cima e dá de entradinha, sabe? Até um entradinho no almoço fica gostoso. Eu curto bastante. Depois a gente vai começar a comer. Mas, Gleice, me conta, o que fez você decidir pela pediatria? Você gostava muito de criança? Como que foi essa sua escolha? A pediatria... Olha, não sei, eu tenho várias histórias, posso ficar aqui o dia inteiro contando história, em vez de cuidado que eu começo a falar então peraí. Então peraí, antes de você começar, fala um pouquinho de você, né? Eu atendo crianças, fala um pouco de você para as pessoas te conhecerem. Bom, né, eu sou Gleice, eu sou pediatra, sou intensivista infantil, né, minha segunda subespecialidade. Já fiz outras especialidades na área de gestão, da parte hospitalar e de saúde também, e depois... Recentemente fiz a pós-graduação de homeopatia, então que são as áreas que conversam e assim eu sou muito apaixonada por essas três áreas da pediatria, a UTI e a homeopatia, né? Mas realmente a homeopatia encheu meus olhos nos últimos tempos. Aí... Olha, temos coisa para conversar hoje, hein? E aí, então, essa é a minha formação e é o que eu faço, né? Eu trabalho com crianças, fazendo pediatria geral, e aí como veio o vegetarianismo para minha vida, aí tem um viés, né, de auxiliar aí as famílias vegetarianas com as crianças e os filhos delas, e é isso. E como que veio o vegetarianismo assim na sua vida? Foi durante uma viagem, eu estava na Chapada Diamantina, e a gente lá fazendo trilhas, né, e numa dessas trilhas você vai de carro, tem que passar por uma fazenda que eles faziam controle de entrada e saída das pessoas. E aí era só para isso, eu nem lembro se pagava alguma coisa ou não, mas assim, foi para isso. A gente parou o carro e na hora que eu saí do carro, eu não sei explicar, veio uma sensação que eu veio um vento assim, um arrombo no meu peito. E porque assim, eu desci do carro e tinha muita árvore de manga, árvore de jaca, mas assim, muita árvore frutífera e tava assim, carregada, as árvores carregadas. E veio essa sensação, a sensação que mesmo que eu tenho um negócio me empurrou no peito, assim, sabe? E falou, nossa, a natureza dá tantas coisas pra gente comer, por que a gente tá matando os bichos? Porque me veio na cabeça... Gente, do nada isso? Do nada. Porque eu falei, você vai lá na árvore, né, pega a fruta, come, a árvore tá lá, tá tudo assim. Então foi realmente do nada. Não tinha ninguém vegetariano perto de mim, eu nem lembrava que vegetarianismo existia, né? E, então assim, e eu sou mineira. Então, uau, que mudança radical. Imagina que, tipo, na minha casa, minha mãe matava a galinha para fazer no domingo. E você via isso? Era natural, porco no rolete, costela no rolete e tal. E, então assim, essa foi a minha realidade da vida inteira, e eu sempre fui uma pessoa que eu me considerava muito carnívora mesmo, e eu falava, e para mim tinha que ter carne no almoço, no jantar, e aí veio essa sensação, e eu falei pro meu marido na hora, eu falei, nossa, me deu um negócio aqui, me deu um negócio aqui, eu já fiquei incomodada na viagem, aquilo ficou me remoendo no peito, na cabeça. Na viagem eu já comecei a diminuir, assim, eu já não queria mais comer a carne, isso era um final de ano.
E aquilo, né, gente, apesar de ser médica, na faculdade de medicina se fala muito pouco sobre nutrição. E o que fala é que a gente precisa comer carne, não sei o quê. Então eu também, como a Era maioria essencial, né? Exato, como a maioria das pessoas não tinha esse conhecimento. Eu falava, e aí? Pode, não pode? Dá pra fazer, não dá pra fazer? Como é que vai ser? Aí eu lembro que eu cheguei da viagem, eu fui pra internet buscar as coisas e buscar artigo e tal. E aí eu comecei a busca, porque a princípio era pra mim, porque eu falei, não quero. Não vou querer mais. E aí eu fui fazendo uma redução gradual, porque você não sabe o que fazer. E aí eu fui fazendo... Até porque tá adaptado àquilo, né? Exato, e fora os hábitos, né? Que tá no automático, que você faz para comer ou que você coloca no seu prato para... Enfim. E aí eu fui diminuindo carne durante... Aí eu fui parando. Aí eu comia só no final de semana para socializar, porque era mais fácil e tal. Só que aí chegou no Natal e tava o porquinho em cima da mesa inteiro. E eu comi sofrendo, mas sofrendo mesmo, porque eu tava lá socializando, mas eu fui comer sofrendo, falei, não vou sofrer para socializar com todo mundo, né? E aí foi que eu parei. Demorou quanto esse processo, mais ou menos? 2 meses, 1 mês e meio. Gente, muito rápido. Aí, na questão da carne. Da carne, uhum. Aí eu fiquei tô aí uns 4 meses, por aí, e aí também tirei. E aí, estamos aí. Nossa, que interessante! E aí e o seu marido também ou não? Não, meu marido é onívoro. Mas ele come Mas vocês se certo, respeitam. Isso que eu acho legal, sabia? Porque às vezes, não sei se você já viu, mas às vezes um vídeo nosso estoura na internet e aí vem tanto onívoro reclamar e criticar. Mas, gente, na realidade... Todos somos pessoas, né? Respeitar um outro é a melhor forma de demonstrar amor e carinho um pelo outro. Então, se não chegou o momento da pessoa ainda parar, aquela consciência não bateu, poxa, vamos respeitar, dá pra conviver. E a gente se conheceu de uma forma, e eu mudei, né? Ele brinca, porque aí a gente ia em Minas, né? E aí eu chegava lá no final de semana... Ele é mineiro também? Não, ele é paulista. Paulista, que fala porta. E aí casa com a mineira que fala porta. E aí a gente ia em Minas, final de semana, chegava lá, o que tinha? Torresmo. Eu ia lá, torresmo. E ele olhava, falava, ai que nojo, não come isso. Aí eu, me deixa. Ah, tá vendo? Aí ele brinca que eu sou traficante, que eu fui lá, viciei ele e caí fora. Então, mas é isso. Então ele respeita, a gente se respeita, né? Então... Chegou um momento também que, depois de assistir um documentário, eu chorava na sala. Ele falou, o que você tá chorando? Eu falei, que eu tô assistindo. Porque eu sou sabe? Eu falava, deixa eu tirar, porque até então aí tinha as carnes congeladas, né, na minha geladeira e não sei o que. Eu falei, deixa eu tirar esses cadáveres daqui. Aí ele, pode tirar. Não seja por isso. Não chore. Não tem carne lá em casa? Tem. Mas assim, é um negócio pontual quando ele vai comer, né? Então não tem aquele estoque de carne lá, né? Então, mas tem lá pouca coisa, pontual e acabou. É mais isso, tipo, vai comer? Come, faz e foi. Então, assim, é um respeito dos dois lados, né? Tem que ter. E você era pediatra já? Ou já não? era pediatra. Você já era pediatra? Já, porque me formei em 2004, sou pediatra desde 2000 né, depois da residência, 6. Desde 2006, então já era pediatra. E aí nessa de estudar, aí não tem como você não pensar nas crianças, né? Aí, na verdade, começa tanta coisa a fazer sentido na sua cabeça, porque você fala, gente, tem todo sentido, por que tem tanta alergia à proteína de vaca? Porque não é pra gente, é simples assim, não é? É uma proteína que não foi feita pra nós. Então o negócio começa a fazer sentido, fazer razão, numa clareza. A minha sensação porque muitas vezes, assim, coisas quando você vai estar num momento assim de evolução mental, espiritual, né? As pessoas falam, vamos retirar os véus dos olhos, né? E não sei o quê. Sabe a sensação que eu tenho? É que eu tava atrás de uma cortina de veludo, sabe aquelas cortinas de veludo de teatro pesada? Você não enxerga nada. Você não enxerga nada. E que eu abri assim e eu fui para um outro lugar, sabe? Essa sensação que o vegetarianismo me trouxe, assim. De outro lugar, de outro conhecimento, de outra percepção das coisas. Então, é isso. E fora a sensação, né, naquele momento de transição que você está tirando e fazendo uma alimentação mais saudável, tem uma sensação subjetiva que é muito difícil descrever.
Que é uma sensação de bem-estar, assim, que depois ela passa com o tempo, né? Porque você já entrou, talvez, num outro momento de equilíbrio, mas é uma sensação de bem-estar, de se sentir até mais alegre. É difícil descrever isso. Eu acho que quem passou por momentos de transição aí possa ter passado por esse processo também. Por essa sensação que é difícil de descrever, mas que ela existe. E aí você virou vegana e decidiu começar a estudar isso também para as crianças, para alimentação infantil. E a partir de quanto deu aquele estalo que você falou, não, vou começar a atender criança vegana, quero... Na verdade foi desde quando como eu comecei a estudar, porque eu já fui a pediatra. Conta! Eu já fui a pediatra, que a família chegou no consultório e falou, não, que eu quero que ele seja... Ela era uma menina, jamais vou esquecer, porque é uma família muito querida que acompanhei por muito tempo. Não, eu quero que ela seja vegetariana. Eu falei, mas por quê? Aí, não, porque a gente acha, assim, assado, ideia dos motivos dele. Eu falei, mas vocês são vegetarianos? Aí a família não eram os pais, mas eles queriam, como era criança, e já começar a ensinar de outra forma. E eu já fui a pediatra que falava, mas não dá, mas tem que comer. E aí depois, com isso tudo, eu falei, meu Deus, dá pra fazer recall? Tem que fazer recall, chamar todo mundo. Ela falei errado. Deixa aqui que eu pago. Entendeu? Mas olha, eu acho que muita gente escuta isso. Ainda hoje, até assim, hoje em dia é muito mais difundido, né? O estilo alimentar vegano, que existe proteína além da proteína animal, mas mesmo assim, eu já ouvi muita gente falando que leva a criança no pediatra e o pediatra fala que tem que comer carne. Mas tem. Inclusive, esses tempos atrás teve até um vídeo que postaram, né? De uns pais que falaram, eu quero que meu filho, a gente não come carne, eu não quero que ele coma, e o pediatra falou, tem que comer carne. Então, assim, realmente é uma situação que pode estar acontecendo muito na casa das pessoas. Não, mas acontece com muita frequência, acontece... A maioria a gente não sabe mesmo, eu acho que com o aumento do movimento, isso tá ficando mais... Eu não sei se é porque agora eu participo dele, né? Eu acho que tá mais difundido. Mas tá mais difundido mesmo, né? A gente vê por tudo, né? Por ter coisas no mercado, por ter coisas em cardápio, que antes você não existia. Nem sabia. As pessoas eram vegetarianas e eu comia a massa ao sugo e com o queijo em cima e ok. O cardápio não estava nem preocupado em identificar o que era vegetariano ou não. Então, isso está fazendo as pessoas se mobilizarem um pouco mais para ir buscar um pouco de informação, mas ainda tem muito preconceito. Eu percebo que tudo pode ter viés. Você pode buscar informação, interpretar a informação do jeito que você quiser, né? É verdade. Então, até falo para as pessoas, assim, quando estou falando da parte técnica, falei, quando vai ler artigo, leia artigo com critério e propriedade e leia o artigo todo. Né? Porque às vezes muita coisa é artigo científico, né? Então tá lá publicado e normalmente tem um resumo do artigo, do que aquele artigo se trata e a conclusão dele. Então fala aí lá. Você só lê o resumo. Exato, aí você só lê o resumo. E assim, aí lá tá falando, por exemplo, que as crianças vegetarianas comem menos proteínas do que as onívoras. Aí você vai lá ler. Elas comem menos proteínas que as onívoras, comparativamente, comparando umas entre elas, as onívoras e as vegetarianas. Porém, as vegetarianas e mesmo veganas estão dentro da faixa de normalidade. Detalhezinho, né? Não, elas estão dentro assim. Então, uma coisa é para comer lá X gramas de proteína por quilo de peso, dependendo da faixa etária. Então, assim, tá todo mundo dentro da faixa de normalidade. E os onívoros estão excedendo. Entende? E aí, só que lá no resumo tá falando que as crianças vegetarianas e veganas comem menor quantidade de proteína, só que está adequada. E não é que tudo que é mais é bom, né? Então, assim, todo o excesso não é bom. Excesso de carboidrato não é bom, excesso de proteína não é bom, excesso de gordura não é bom. Existe até uma recomendação, acho que da Organização Mundial da Saúde, falando das porcentagens, né, que devem ser consumidas. Sim, aproximadamente, então de 60 a 70 de carboidratos, 10 a 15 de proteína e 20 a 30 de gordura. Então, assim, tem as proporções e tem a variação conforme a idade de cada criança, né, porque aumenta aí a demanda variando da idade, do momento de crescimento, das quantidades de cada um. Então, assim, as crianças vegetarianas batem isso com muita tranquilidade, desde que comam
na proporção adequada e na quantidade adequada, porque tem que ter as quantidades. Se a gente bater a quantidade de caloria, tá tudo certo. Mas então é isso, na questão dos resumos, muitas vezes eles falam assim, as crianças vegetarianas são mais magras, as crianças vegetarianas comem não sei o quê, mas aí assim, comem mais fibras, eles nem dão importância. Entende? Aí, a maioria das vezes, as crianças vegetarianas comem mais fibras do que o recomendado, mas o recomendado, na verdade, é pouco, né? É bem pouco. E lá, e as onívoras comendo abaixo do recomendado, né? Então, assim, é isso. Então, quando eu vou falar da parte técnica, para quem se interessa e quem é da área, né? Falei, leia inteiro. Não fica só no pedacinho. Inclusive, tem que avaliar como que esse artigo classificou as crianças vegetarianas e veganas, porque às vezes são crianças que comem eventualmente peixe, e então assim, a classificação ela não está muito adequada. Às vezes é um grupo que está fazendo erro alimentar, e aí não está colocando carne na alimentação, e nem a própria pessoa se define como vegetariana, vegana, por exemplo. Mas lá, por às vezes, questões religiosas, de seitas, e não sei o que, e fazem alimentações inadequadas, então é um erro alimentar, seja ele... Independente do tipo de dieta, exato, né? Porque se colocasse, sei lá, fosse bater uma carne no meio de uma sopa lá, por exemplo, que né, existe um estudo antigo falando disso, que o líder religioso orientava a parar o aleitamento materno e dar lá como se fosse um suco de couve com maçã, não sei o que, né? E aí começam, aí que saem esses mitos do vegetarianismo que vão se perpetuando, né? Porque tem gente mais doidinha em todo lugar. Mas percebe que se batesse uma carne no meio desse negócio, não ia ser considerado uma alimentação vegetariana, certo? E também não ia ser uma boa alternativa. Ia ser uma inadequação nutricional, cheia de riscos, obviamente. Entendeu? Então é isso, tem que olhar o contexto todo e leiam artigos inteiros. Também. Vamos pegar aqui pra gente já experimentar, né? Qual que é o seu preferido? Eu quero provar o seu preferido. Eu gosto dos dois. Vou variando, né? Eu vou experimentar eu esse adoro uma aqui. pastinha, gente. Nossa. Adoro uma pastinha. Eu amo também, sabia? Nossa, e assim, é uma boa forma de comer feijão, né? Já podia aproveitar e falar um pouco sobre como substituir a carne na dieta de uma criança. Porque tem muita família que o pai e a mãe não são vegetarianos, você até falou isso, né? E aí o filho quer ser, porque tem criança que decide, né, por si. Você já pegou caso assim? Já, tenho tantas histórias bonitinhas. A gente vai querer saber a melhor. Vou contar duas que me chamaram a atenção. Uma de uma criança de 6 anos que foi na consulta com a avó. A avó que foi levar ela na consulta. Falei, pode deixar ela vir sozinha, né? Porque ela sentou dos altos dos seus 6 anos, sentou e começou. Doutora, porque não sei o que, papapi, papapá. Resumindo, ela foi para Espanha com a família e aí pediram um tal do presunto Parma, que ela sempre comeu, que estava aqui, e na hora que trouxeram o presunto na perna, que ela viu que o presunto Parma era uma perna de um porco, ela estava inconformada, mas ela estava inconsolável, entendeu? E aí que ela começou a entender que tudo que era carne eram animais. E aí ela não queria comer carne de jeito nenhum mais. E aí foi que a família... Deve parar no seu consultório. A família me achou e levou lá e falou, o que a gente faz? Porque aí a pessoa fica com muita dificuldade, né? Os pais, principalmente, não sabem o que fazer. Então, assim, em relação, por exemplo, a carne, acho que a principal fonte é a proteína, né? O que mais tem na carne, assim, essencial, que é dito como essencial, que para o vegetariano seria um problema? Essencial, a gente tem que tomar cuidado com esse termo. Não tem nada essencial, né? Existem coisas essenciais, eu entendo o que você está dizendo. Mas assim, essencial a gente pode conseguir tudo fora da carne. Mas na carne tem proteínas, tem gorduras, tem algumas vitaminas, né? Mas assim, aquilo a gente já sabe, né? Que é a forma de se produzir carne em confinamento, em tratando os animais com ração, mesmo as vitaminas neles são suplementadas, né? Injeçãozinha nas vaquinhas, injeção nas vaquinhas. Então, as vacas são suplementadas para que tenha B12 na carne, né? Então, é isso. Então, a pessoa está tomando de segunda mão. Exato. Você está tomando B12 de segunda mão. Você aproveitada. E teve um outro que é muito bonitinho e fala... Fala para a doutora, por que você não come carne? Por que não come bicho? Aí ele pensa,
Porque tem olho. Ou seja, na cabeça dele, tudo que tem olho, gente. ele não come. Porque é vivo. Quem tem olho é vivo. Então essas duas histórias sempre me chamaram muita atenção. E esse era pequenininho, essa outra menininha era de 6 anos, e esse devia ter o quê? Uns 3, 4, pequenininho. Muita gente às vezes pergunta, mas você consegue fazer, não mostra nada, suas filhas não ficam com vontade de comer carne. Eu acho que o veganismo é mais fácil de explicar do que explicar você comer carne, sabia? Porque assim, você explica, eu falo pra ela, olha filha, a gente não gosta de matar o animalzinho, sabe o cachorro? Ela tem contato. O gatinho, a vaca é igual o cachorro e o gato. E a gente também não quer tirar a vida da vaquinha, então a gente prefere comer outras coisas que não precisa tirar a vida dela. E para ela isso é tão claro, que em todos os lugares que ela vai, ela pergunta se tem animais? Ela pergunta, esse pão tem animais? Mas faz sentido, né? Faz sentido, é que a gente desconecta mesmo. Eu lembro na faculdade, começou as aulas de anatomia, primeiro ano, e aí ia comer, quando eu ia comer bife, tava no meu prato, eu olhava, me dava e olha que eu era a carnívora, me dava um negócio, falei, gente, tá parecendo aquele músculo lá da aula de anatomia, lá do... Nossa, você conseguia fazer associação. Porque é isso, quando tá no prato, montado, saborizado, temperado, você não faz, gente, a gente não faz. Então, assim, por isso que, assim, é óbvio, né, qual que era o nosso desejo no mundo? Que todo mundo virasse vegetariano, de preferência vegano, deixasse tudo em ordem. Mas, assim, realmente tem muita coisa cultural, que todo mundo cresceu, e hábito. Então, assim, a gente fica julgando e com aquele dedo não vai contribuir para ninguém mudar. Não vai, porque tem que estar com a gente tem que estar grávido daquele sentimento para ele poder nascer, né? Porque e aí neste momento quem já pode ajudar, né? Porque a gente tem gente que assim, né, vocês devem passar por isso, que vai conversar, a pessoa já vem conversar com você, mas já procurando um momento para dar uma cutucadinha. Dar uma cutucada, falar, não é assim, não sei o quê. E tem pessoas que vêm conversar com o coração totalmente aberto, estão com a menor intenção de virar vegetariano, mas vem realmente com o coração aberto para entender. Mas por quê? Mas e não sei o quê? Mas e as proteínas? E não sei o quê? Tem hora que até cansa, né? Você fala, a gente fazer um áudio aqui. Porque a gente explica isso várias vezes para várias pessoas, né? Então é isso. Mas como é que você substitui a carne? Fala, mas não precisa substituir, né? Você tira, aumenta umas proporções aqui e ali. Então conta quais são essas proporções, já dá o segredo aí pro povo. Bom, assim, para crianças a proporção é mais ou menos 1/3, 1/3, 1/3, né? Então vamos pensar aqui num pratinho de criança, então 1/3 de leguminosas, que são todas as grão de bico, ervilha. E não precisa ser só o feijão, né, tradicional. Exato. Isso que é legal. Eu achei legal que você trouxe isso. Exato, porque a gente come muito só o feijão carioca aqui em São Paulo. Feijão com arroz, isso é meio feijão padrão. Com arroz, aí a gente come feijão preto na feijoada e fica assim, né? E outra coisa que o vegetarianismo me trouxe também foi ampliar muito o leque do meu cardápio. Porque assim, eu comia grão de bico? Comia, mas eu como hoje com uma frequência muito maior. Ervilha, sempre gostei? Como com uma frequência muito maior. Lentilha, né? Então eu faço pastinha também, uma pastinha maravilhosa que eu não achei aqui para comprar fácil, feijão moyashi. De fazer a pastinha de feijão moyashi com manjericão. Fica gostoso, hein? Uma delícia. Feijão azul com azeitona. Eu falei, gente, não precisa ficar comendo feijão na forma tradicional, né? Lá com caldo, com arroz e feijão. Dá para comer de tantas outras formas, né? E tanto que eu sempre falei para os pacientes, eu como pediatra jamais vou passar cardápio para vocês. Eu vou dar inteligência para vocês fazerem as combinações adequadas conforme o gosto, conforme a sazonalidade, conforme a possibilidade, é isso. E fazendo teste, né? Porque eu acho que criança, não sei, eu sinto muito isso com as minhas, assim. É muito de teste. Você, por exemplo, você coloca o feijão normal, não comeu? Faz uma pasta. Não comeu? Faz um bolo. Faz um muffin. Vai fazendo alguma coisa que tenha variação daquilo, que ela vai aceitando e vai adaptando o gosto e na hora tá comendo. Agora, eu vou te falar que uma coisa que não... Assim, a maior facilidade de introdução alimentar das minhas filhas
foi pastinhas, assim. Comer, por exemplo, pepino, cenoura com um tipo de hummus. É fácil, de qualquer né? tipo de feijão. Elas amam. Nossa, é impressionante. Não, e dá pra você comer de todo jeito, dá pra comer assim. Eu falo, pega isso aqui, faz um sanduíche natural. Passa, coloca tomate, alface, não sei o que, faz um sanduichinho, bota beterraba, fica colorido. É a mesma base e você tá mudando o tempo todo. E mesmo no almoço, que a gente fica aquela coisa, né? Ah, almoço, feijão. Mas lá em casa é uma festa quando tem pepino, cenoura, hummus, mandioca. Tipo, palitinhos. Aí eu coloco num bowl assim e faço restaurante. Aí ela chega... Vou falar uma coisa, eu tenho certeza que muita gente tem vontade de morar na sua casa. Mas é muito engraçado. E aí ela chega assim com... Mamãe... mamãe não, ela fala... Moça, hoje eu quero... no restaurante, claro. no restaurante. Moça, hoje eu quero uma porção de cenouras com pepino, hummus e mandioca. Tá bom, aí eu vou lá, coloco no pote, espeto tudo. Ela ama espetado. Aí ela, enfim, que come. E ela come uma baciazinha dela, um bolzinho dessa daqui, ó, de hummus com pepino, cenoura e mandioca. Mas o paladar delas tá bem trabalhado, né? Bem variado, bem... Porque elas estão adaptadas a isso. Mas quando você começa... desde o começo a mostrar esse tipo de alimento, as crianças gostam, elas têm aceitação, né? Não é uma coisa que é difícil delas aceitarem. É claro que você deve atender muita gente com seletividade alimentar também, né? Só voltando aqui, porque a gente voei na conversa, né? Para falar das proporções. É verdade. Nossa. Só voltando. Então, assim, pensando num pratinho de criança aqui, 1/3 das leguminosas, que são os feijões e todas as variedades, grão de bico, ervilha, lentilha, todos os tipos de feijões. Cereais e carboidratos, aminoácidos, isso. Então, os arroz, macarrão, as batatas, mandioca e outro 1/3 de legumes e verduras. Né? O que é importante lembrar aqui, isso é mais ou menos a proporção para uma criança que está na introdução alimentar até ali por volta dos 3 a 5 anos. A partir disso, a gente começa a entrar na proporção de adulto, que você pode fazer metade do prato de legumes e verduras e a outra metade de 1/4 cereais e aminoácidos e o outro de leguminosas. Mas percebe que essa proporção para criança de legumes e verduras ela é menor porque a necessidade calórica da criança ela é muito maior do que a do adulto. Tá? Então, assim, por exemplo, um adulto a gente precisa mais ou menos de 30 quilocalorias por quilo de peso nosso, tá? Isso é basalzinho, situação normal. Para a rotina nossa normal, pra gente é necessidade basal. Pra gente pra ficar viver. Aqui, exato. Pra ficar dormindo, não precisa dessa quantidade. E a criança, uma criança recém-nascida, por exemplo, é de 100 a 120. Tem noção que é muito? Então, conforme a criança... E além disso, ela consegue comer um volume menor, né? Exato. Então, assim, é no leite materno e tal. E aí, isso conforme a criança vai crescendo, né? E todo mundo que tem filho ou que convive com a criança e viu uma criança, um bebê, e o tamanho do bebê daqui 1 ano, 2 anos, vê como cresce muito rápido. Então, assim, a necessidade de calorias é muito alta mesmo, né? Então, aí depois que vai dando aquela desacelerada no crescimento, por volta de... desacelerada normal, né? A partir de 2 anos, que talvez seja até o momento que a criança comece a comer menos, né? Pode ser aceitável isso. Então, é isso. A gente precisa do grosso, porque é ótimo, é extremamente importante comer os cereais, as verduras e legumes. Só que eles são baixos em caloria e proteína. Então, o grosso do caloria e do proteína, carboidrato e gordura, ele vai nessa combinação do arroz com feijão, do macarrão com lentilha, né? Então, esse tem que ser o maior volume do pratinho da criança. Que é um dos erros que, às vezes, as pessoas que não estão tendo segmento adequado é o mais comum. Porque todo mundo... Vou colocar legumes. Não, e todo mundo acha a coisa mais linda a criança que está comendo legumes e verduras. E só que nesta fase, a gente tem que ter cuidado com a proporção. Porque, às vezes, aí isso vai fazer muito volume na barriguinha da criança, ela não vai conseguir comer os restante outros na quantidade que precisa. Né? Então, assim, tá treinando bem o paladar? Tá, mas a quantidade pode estar um pouquinho aí desequilibrada. Entendi. É isso. E como que funciona em relação à seletividade alimentar, assim? Porque muita criança começa, sei lá, os pais não tinham conhecimento e começou a introdução alimentar sem oferecer muita coisa, e aí foi... Mas essa questão, o problema da seletividade alimentar, ele tá além do vegetarianismo, né?
Não, com certeza, é geral, É não geral, e, né, então assim, e realmente a seletividade alimentar é um calcanhar de Aquiles para a área da saúde e para a família. E por que hoje em dia tem tanta seletividade alimentar? Antigamente não tinha tanto assim, pelo menos a gente não ouvia falar, não sei, você que... Assim, tem hábitos, tá disparado, né? Não vamos considerar, sei lá, autismo, que é uma questão de doença e tem coisas específicas, mas vamos pensar em crianças normais, questão de hábitos, né? Então, assim, tá indo muito alimento hiperpalatável. O que é um alimento hiperpalatável? É melhor a gente explicar, né? São esses alimentos muito industrializados, condimentados, né? Com glutamato monossódico, aquele negócio que vai viciando o paladar. Que você come, você não consegue comer um salgadinho, um chocolate, uma bolacha. Você come e quer comer meio pacote, o pacote todo. Você quer, é isso. Então, aquele que você... E aquilo não dá saciedade, né? E isso tá entrando muito na rotina da criança cedo, né? Muito. Então, vai na lancheira da escola, né? Porque é mais fácil. E eu sempre falo que a gente tem que tomar um cuidado, porque assim, tem muita gordura e a gente não vê ali. Porque é fácil você saber que você está comendo uma gordura quando você está comendo uma coxinha, um pastel. Frito, você sabe, né? que foi frito. Né? Você fala, nossa, isso aqui é gorduroso. Mas quando você está comendo uma bolacha recheada, docinho só, assim, inofensivo, sequinho, assim, não tem nada de gordura em volta, mas né? e mesmo chocolate, que muitas pessoas acham que é muito açúcar, dependendo do chocolate, aliás, a maioria dos chocolates é quase que um meio a meio açúcar e gordura. De açúcar e gordura. Então tem chocolate que às vezes tem mais gordura do que açúcar. Né? Quando a gente vai lá, olha lá e vai fazer conta ali, de verdade, então fica quase... Então assim, você acha que está comendo doce, mas está comendo gordura. Né? Então assim, ir para um chocolate de melhor qualidade, com 70%, sem gordura hidrogenada, aquelas coisas, né? Enfim, é um aprendizado de fazer boas escolhas. E isso vai afetando tanto o paladar da criança que ela acaba recusando as outras coisas. E aí entra na... tem muita coisa envolvida. Criança, né? E adulto, né? Vamos combinar aqui. E tem muita coisa envolvida, porque assim, às vezes é a rotina da família, tá uma maluquice, não sei o que, aí pega, dá uma bolacha, e aí dá fora de hora, ai não comeu, aí vou dar um leitinho, vou dar um iogurte, porque já não comeu, só que aí entra num ciclo vicioso. Maluco, eu falei assim, ela só come pepino, e só dá pepino, porque é melhor garantir o que ela come do que não coma nada. E aí esquece de continuar voltando a oferecer as outras variedades constantemente. E aí quando isso está instalado, é muito complexo, porque tem que mudar a rotina da família toda. Né? E assim, aí a questão ainda da criança vegetariana é isso, às vezes não está... vamos supor, porque assim, na carne, qual que é a questão, né, que o pessoal fala muito? Das questões das proteínas, quais são as diferenças? Porque assim, a gente produz as nossas proteínas. Então a gente tem, e as proteínas elas são, vamos pensar numa parede de tijolos, então é uma parede, esse copo aqui, vamos pensar aqui como se fosse, esse copo é feito de várias moléculas. E aí se eu quebrar isso, são os aminoácidos. Então eu vou pegar vários aminoácidos, vou juntar e vou fazer as proteínas. Então tem proteínas que o nosso corpo produz, que são as não essenciais, ou seja, nosso corpo produz, e tem as proteínas essenciais, que a gente precisa ingerir para poder juntar todo mundo e formar as proteínas. Então é isso. Então na carne, este pacote das proteínas que são essenciais, ou seja, a gente precisa ingerir, ele já está todo lá de uma vez só. Na alimentação vegetariana, a gente não tem todas num alimento só. Entendeu? Mas o que acontece? Por isso que essa complementação ela é extremamente importante. Porque o que não tem no feijão, e assim, é um aminoácido, viu? Não são vários, é um. Que não tem no feijão, tem no arroz. O que não tem no arroz, tem no feijão. Por isso que a gente fala que o arroz com feijão é uma proteína completa. Porque vai ter todos os aminoácidos. Então isso é importante fazer. Entendeu? Mas você precisa ser só arroz e feijão? Que é o que eu falei, não, pode ser um macarrão com ervilha, com lentilha. Entendeu? É ter essa combinação e essa variação de proteínas o tempo todo. Me perdi. Ter uma divisão dos grupos da seletividade alimentar. Então, assim, porque aí, assim, qual que é o problema? Porque às vezes é uma criança vegetariana que está comendo só a parte dos cereais e não está comendo mais leguminosas. Entende? E aí não aceita comer nenhum tipo de leguminosas. Exato. E aí, assim, lá eu vou na minha estratégia de pediatra dando as orientações que eu sei. Mas, assim, em alguns momentos a gente precisa de acompanhamento multidisciplinar. Precisa ir
Precisa de nutri, precisa de fome e às vezes precisa de TO, porque às vezes a criança não consegue comer pasta porque é normal, né? Em alguns momentos tem gente que não gosta. Eu não gosto de coisa mole. Tipo, eu nunca gostei de comer. Na época que eu comia carne, comer peixe cru pra mim foi um aprendizado. Eu insisti pra comer porque eu não gostava. Falava, não, mas todo mundo come, vai ser... Porque aquele negócio crescia na minha boca, eu tinha vontade de... Eu nauseava. Nossa. Mas eu insisti até que eu comi. Então tem isso, então a gente pode ter de uma questão de textura, de não gostar, então às vezes precisa, isso é muito comum no autismo, mas pode ter, porque assim, não sou autista e eu tinha essa questão do mole, tipo Maria Mole, essas coisas molengas na minha boca eu não gostava. E às vezes precisa de fazer um trabalho multidisciplinar para ir devagar testando a pastinha, o seco, o molhado, que tem criança que não come molhado, não pode pôr feijão, entende? Mas já tentou hamburguinho? Já tentou Tem que ir fazendo o teste de outra forma aquele alimento. Com grão de bico, né? Faz em outro formato, não sei o quê. E assim, uma consulta ali de 1 hora, né, gente? Que a gente ainda faz o que dá. Mas a outra é você entender toda a rotina da família, ver o que é viável para ela fazer. Entende? E aí eu falo, gente, não tem solução mágica. Isso é uma coisa que você a gente vai plantar para que em 2, 3 meses talvez comece a responder alguma coisa para estar uma mudança de hábito sustentada dali 6 meses, 1 ano. Então todo mundo quer a solução mágica, mas ela não existe. É um processo. Exato. Então por isso que o ideal é começar certo e manter certo. Porque o que acontece com muita frequência, vegetarianos ou não, é todo mundo fazer a introdução alimentar direitinho e manter a alimentação da criança bonitinha até 2 anos. Aí depois despenca. Aí começa naquela permissividade, pode só uma bolachinha, pode só um salgadinho, pode só um bolinho pronto do supermercado, não sei o quê, e essa permissividade, a gente tem que tomar cuidado com ela mesmo. Porque não vai ter como você ser totalmente radical e falar assim, não vai comer nada. Eu acredito isso, né? Uhum. Porque a criança vê os amiguinhos na escola, ela tem convívio social e começa a ficar mais difícil de você dar só aquilo que você quer. Na realidade, ela quer escolher também. Sim. Ela começa a criar opinião, né? E quer escolher não só a roupa, o sapato, ela quer escolher a comida que ela quer comer também. Então, às vezes, uma alternativa de deixar a criança escolher das alternativas que você tem dentro de casa. Então, eu tenho, por isso que eu falo muito isso. Salgadinho, bolacha, refrigerante, não deve fazer parte da sua casa. Exatamente. Você vai deixar quando estiver fora. Mas dentro da sua casa, ela vai poder escolher as coisas que tem. E aí você tem que escolher antes o que vai colocar dentro de casa, né? Porque senão... Mas exatamente. Falar, mas ela só quer comer não sei o quê, só quer comer bolacha. Mas quem que manda bolacha para dentro de casa? E aí, você já teve algum paciente que você teve que cortar? Falar assim, olha, para você reverter a situação, você precisa cortar esses e esses alimentos da criança e começar a introduzir isso daqui. Mas assim, a gente orienta, né? E aí é a questão da pessoa fazer. E cortar. Eu nunca falo para cortar. Eu falo para reduzir. Porque se reduz, porque assim, tem muita coisa envolvida com a alimentação, né? Porque assim, a questão de comer, tá envolvido família, tem memória afetiva, né? Então assim, que às vezes é um momento que é a hora que tá com a família toda junta, foi passear com, sei lá, é o dia só do menino com o pai, da menina com o pai, que vai passear na rua e vai tomar sorvete, e sei lá. Então assim, tem muita coisa envolvida nisso. Então assim, eu acho que não tem nada que a gente precise exatamente cortar. Se a gente consegue devagar e reduzindo pela metade, né? Porque assim, se a criança tá lá comendo, sei lá, 10 pão de queijo no café da manhã, vamos oferecer 5 para começar, entende? Mas não tira, porque isso vai causar um estresse emocional até. Forte. Entendeu? Então assim, devagar a gente vai substituindo e é aquele negócio da proporção do prato. Então a gente vai aumentando um, diminuindo o outro, porque se quiser esse, tipo, não, você tem que cortar isso aqui, isso não vai resolver da sua vida, porque é muito fácil a gente falar para um adulto, e o adulto com consciência fazer, e mesmo assim é difícil. Não é fácil nem por conta dos hábitos, exato, mesmo assim é difícil. Imagina... Porque senão todo mundo conseguia virar vegano de uma hora para outra também. Gente, e não tinha nem obesidade nessa vida, verdade. tava tudo certo, não existe solução mágica, né? Então é isso, e com as crianças a mesma coisa, porque eles não têm essa consciência do que é saudável, importante ou não. Para eles é comer, é simplesmente comer, uma necessidade fisiológica e que por algum
erro de percurso ali, ela tomou um caminho que não era para ter tomado. Então a gente tem que voltar para um caminho melhor, mas é trabalhoso. E precisa buscar ajuda mesmo, né? Não dá para querer fazer sozinho. Olha, uma reeducação assim. Sim, tudo dá, mas quando você tem ajuda, o caminho ele encurta. Fica mais fácil. Né? Ele encurta, porque às vezes a gente mesmo fala, porque assim, eu mesma, né? Você fala assim, sei lá, tô querendo emagrecer um pouquinho, tô não sei o quê. Aí você fica lá enroscada, você fala, vou passar na Nutri, porque ela vai me ajudar. Então vai montar a dieta, a alimentação direitinho, e aí você vai atrás daquilo, porque às vezes é um ajuste fino que você não tá conseguindo chegar. E às vezes é um ajuste outro maior. Mas é isso que a gente sempre tem que lembrar, não é só questão alimentar, da questão do livro, da questão de nutrientes, de quantidade. Tem muito mais coisa envolvida sempre, sempre. Porque aí a comida ela acaba funcionando muito como recompensa. Tá triste, vamos comer um bolinho, vamos, tá feliz, vamos, não sei o quê. A comida tem essa coisa da celebração, tem, né? E tem a coisa do conforto. Senão também. No Natal a gente não ia querer comer, né? Vou comer lança toda. Então, sempre tem essa questão envolvida. Às vezes tem né, se é um ambiente da hora da refeição, se ele é tranquilo, se ele é estressante, se a família tá brigando, entende? Então tem vários cenários atrás disso. E hoje em dia tem muito a influência de tela também na refeição, né? Eu percebo muito. Você vai, sei lá, em restaurante, é difícil uma mesa que os pais estão comendo e as crianças estão comendo sem ver um celular. E aí tá comendo sem nem ver o que tá comendo, não tá prestando atenção naquilo. E eu falo, desde pequenininho, né, na introdução alimentar ali, é um momento de tanto aprendizado, que tá vendo cor, textura, sabor. Então vai pegar a bolacha e vai pegar esse que é durinho, esse que é pastoso, e vai sentir cheiro, e vai deixar cair no chão, né? E criança tem naquela fase, né, que vai derrubando as coisas no chão para ver o barulho que faz. Nossa, essa fase parece que não acaba. Você pega, ela derruba de novo, você pega, derruba de novo. Então, assim, tem muita coisa. E mesmo hoje, né? Mesmo para os adultos, né? Não fica falando do mindfulness, do momento presente, para você se conectar no que você está fazendo. E a gente está fazendo o contrário com as crianças para facilitar a nossa vida de adulto, para poder socializar ali, deixa a criança no tablet e tá comendo, não sabe nem se está satisfeita, se mastigou, se... Porque acaba sendo um refúgio para os pais também, né? Porque é cansativo. Você tá ali, eu nem culpo os pais, sabe? É cansativo. Do não julgar, realmente, não é complexo. Julgar, mas porque assim, não é fácil mesmo. Mas assim, você tentar pelo menos não reduzir esses momentos e curtir o momento em família na refeição, às vezes priorizar pelo menos o momento da refeição, né? Vai fazer com que a criança coma melhor, tenha uma saúde melhor. Porque não adianta, né, gente? Quem tem criança tem que buscar um restaurante que às vezes tem um brinquedão, não sei o quê, porque... Inclusive, restaurantes façam brinquedo para as crianças, porque pelo amor de Deus. Uma áreazinha ali, né, pra poder... Porque assim, tem um momento de espera, que a gente sempre espera, a criança é impaciente. E ainda bem que eu falo que a criança que tá ativa, que tá mexendo, que tá fuçando, é a criança que tá saudável, a criança que tá muito quietinha... Se assuste. Porque assim, tem características de personalidade, é óbvio que tem, mas assim, e também numa idade maior, mas uma criança bebê, 2 e 3 anos, tá no pique total e precisa gastar energia e correr e não quer ficar sentado na mesa, a gente quer, eles não. Né? Então é isso, precisa, porque aí dá pra você, né, vai alinhando com a criança, vamos lá brincar, agora é hora de comer e come junto, né, mas de novo, é uma reestruturação da rotina, porque tudo que a gente leva de casa para a rua, né? Então, assim, mesmo é isso, tipo, vai ter um negócio que vai querer comer, porque tá vendo os amiguinhos comer? Vai! Mas, assim, o que importa? É que a gente faz 80% do tempo, é o que importa, não que a gente faz 20%, né? E aí entra a questão da escola muito importante também, porque no momento que a criança vai para a escola, 5 refeições dela, se ela fica um período, são 5 lanchinhos ou 5 almoços, né, por semana na escola. Então isso é uma coisa que tem que ficar de olho. É você que está mandando, é a escola que está oferecendo, independe, mas qual a qualidade disso daí? Né? Porque aí essa questão da escola, ela vira rotina. Então o que está indo na lancheira? Ou o que está sendo servido lá? Isso começa a virar rotina. Todo dia. É todo dia. Na realidade é o mais importante. Exato. Você precisa investir. E por isso que é interessante fazer lancheira equilibrada, né? A gente, quando a gente estruturou, eu fiz um e-book de lancheiras saudáveis, pensando exatamente nisso, em ajudar as mães e os pais a conseguirem equilibrar nutricionalmente ali
os lanches, porque a minha filha estudava, na época ela estava estudando no período da tarde, e aí eu percebia que muitas vezes ela voltava dormindo, então eu nem conseguia dar janta. Ela já emendava. Eu falei, não, então eu tenho que mandar umas coisas mais equilibradas para ela na lancheira. E aí fui pensando, e a gente selecionou assim cardápios bem legais para conseguir fazer com que ela tivesse uma alimentação equilibrada lá. Exato, a gente pensa na alimentação muito no almoço e no jantar. É muito fácil pensar porque você senta aquela hora que você sabe que tem que comer e a vida inteira todo mundo comeu assim, a maioria das vezes, arroz, feijão, e cada um com os seus a mais aqui. E a gente não sabe, porque antigamente, sei lá, pelo menos eu, né? Qual que era o meu lanche? Era um bolo, era não sei o quê. Hoje a gente consegue ver e que dá para fazer lanches muito mais nutritivos, né? Que é o que eu falo na questão na hora da inteligência lá, que eu falo que eu quero passar inteligência para as famílias, que é para fazer isso. Porque eu falei, gente, pode jantar um lanche? Pode! Só faz equilibrado. Exato, né? É o pão com uma pastinha ali, e aí mais legume, verdura, acabou, tá tudo certo. Né? Tá certo. E em relação, falamos da proteína, né, da carne, mas quando a criança vira vegana, tem muito essa ideia de, precisa fazer exame e fazer uma suplementação, porque virou vegano, tem que suplementar. Isso é real? O que realmente, virei vegano, preciso fazer uma suplementação? Ou não? No geral, as crianças deveriam ser suplementadas de alguma maneira? Já existe a recomendação de suplementação básica, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria até 2 anos, né? Então, dependendo da área da região lá norte, suplementação... Independente de dieta. Independente de dieta. Se é vegetariano, aliás, nem se fala lá de vegetariano, é suplementação de crianças de 0 a 2 anos. Né? Então, que se faz a suplementação de ferro, de vitamina D, e dependendo da região norte, nordeste, lá faz a suplementação de vitamina A. Então, isso é para todo mundo, né? E as crianças vegetarianas, algumas vão precisar de B12, outras não. As veganas, com certeza, vão precisar de B12, né? Porque, assim, a fonte de B12 hoje da alimentação é das carnes que são suplementadas, né? Ovo, criança vegetariana que come ovo e queijo, pode ser considerado a B12 do ovo e do queijo? Pode, isso vai da resposta de cada um. Então pode ser que uma criança ovo-lacto vegetariana não precise suplementar B12. Tá. Pode acontecer, aliás acontece, tá? Às vezes ainda mais quando come muito ovo, tem bastante. Tá, mas assim, aí então a criança que precisa, as crianças veganas, elas vão precisar suplementar B12 para sempre. Tá? E aí é cada dose. Eu falo na questão da individualização, eu tenho um exemplo também que eu sempre dou, que é muito característica a questão da individualização. Eu atendia trigêmeas que eram veganas. E aí a gente vai fazendo a suplementação padrão, né, desde que nasceu, e vai seguindo, chega um momento da gente fazer um exame e ver como é que tá, porque eu não vou fazer exame de uma criança 6 meses que não tem cabimento. Vamos fazendo suplementação padrão. Trigêmeas, tudo igual, né? Trigêmeas, da mesma mãe. Do mesmo pai. E aí chega a hora da gente fazer um exame para ver como é que tá. Cada uma tava de um jeito. Com a mesma dose. Então, uma tava... E tomando com a mesma frequência, porque a mãe deveria dar ali, né? Em série, né? Com mais crianças você faz em série. Em série. Não, é bonitinho de ver. Ela botava sentar, é uma colher aqui, outra aqui, outra aqui. Isso deve ser uma loucura, não consigo nem imaginar. Nem eu. Né? Enfim, então era isso. E aí chegou o momento que assim, então com a dose que cada uma estava tomando, uma estava ok, aquela dose estava boa, a outra estava precisando aumentar a dose e a outra estava sobrando. Então estava literalmente cada um estudo de caso ali, né? Porque né, a gente faz dose padrão para todo mundo, né? Mesmo essas recomendações. Para prematuros de ferro é tanto, a criança nasceu no tempo normal é outro tanto. Então assim, tem umas coisas protocolares para a gente atender a maioria da população sempre. Mas aí quando a gente vai para coisa mais individualizada é isso. Né? Então, de ajustar a necessidade de cada um. Importância de analisar o individual, né? Porque assim, óbvio, uma coisa é a gente pensar em questão, sei lá, de saúde pública, em questão de divulgar conhecimento de forma de massa. Então, assim, vai resolver o problema de muita gente? Vai! Então, é extremamente importante. É assim que as medidas de saúde pública são tomadas. O que eu vou fazer em que esse impacto aqui na minha medida de saúde vai favorecer muitas pessoas da população. Então, né, é assim que as coisas devem ser pensadas. Olhadas bem no geral. Exato.
Mas aí, quando você pode, e, né, e o ideal seria mesmo que seja no SUS ou nos consultórios, que as coisas fossem individualizadas, né? Porque mesmo esses polivitamínicos, né? Então, às vezes, você precisa dar uma vitamina, você quer dar tanto. E aí, os polivitamínicos, eles têm mais, menos, aí, porque eles são poli, né? A maioria não é um só. E aí você precisa dar um tanto X. Só que aí, pra você dar aquele tanto X, você extrapola o outro que está aqui. Você precisa dar, sei lá, 2 ou 3. Só que o polivitamínico é difícil que ele consiga, naquela fórmula pronta, atender a necessidade individual de cada um. Entendeu? Entendi. É uma alternativa? É, mas... mas nem sempre é a melhor alternativa. Mas se puder individualizar, é o melhor. Para assim, eu sou da linha de fazer o mínimo necessário, sabe? É o que eu falo, de gente dar o mínimo de vitaminas necessárias, porque eu não sou daquela, sabe, aquele negócio, às vezes eu olho adulto com um monte de vitamina tomando, eu falei, gente, mas precisa de tudo isso? Eu tomo 2 comprimidos no dia, né? E minha vitamina D, porque eu falei, gente, vitamina D virou um negócio que, principalmente em São Paulo, né? Ninguém toma sol mais, virou um negócio que... essencial. Basal para todo mundo. Então, assim, quero dar o mínimo que precisa. Né? Então, é isso. E fazer o corpo trabalhar para produzir o resto. E o resto a gente ingerir, né? Porque o negócio de ficar tomando vitamina C, tanta fruta aí que a gente bate a vitamina C, a necessidade de vitamina C, numa facilidade, para que ficar tomando vitamina C com parabeno, com corante, com açúcar? Não tem sentido. É tão mais fácil, mais saudável, mais gostoso. É verdade. E ainda te dá prazer, né? O paladar dá um prazer danado. E vamos falar sobre um outro tema agora, mais polêmico, assim, eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso, sobre vacinas. Porque eu escuto muito, sabe, das pessoas, vegano não toma vacina. Por que o vegano, uma criança vegana vai tomar uma vacina que é testada em animais? E é um tema um pouco contraditório, que eu acho que é legal esclarecer, principalmente com uma visão médica do assunto. Assim... Eu já até fiz um post muito antigo sobre isso, porque, querendo ou não, a gente goste ou não, foi o jeito que as coisas se desenvolveram, né? Foi a tecnologia utilizada para desenvolver as vacinas. Só que aí, quando a gente vai pesar risco-benefício e todo o impacto que, como saúde pública, as vacinas fizeram, e aquela história do vegetarianismo, veganismo na medida do possível e do praticável, né? É óbvio que a gente preferiria um negócio que não foi testado, que não foi feito, precisando, sei lá, de um ovo, que não foi... Sim, mas assim, foi como as coisas se desenvolveram, tem efetividade, e isso tem efetividade individual e coletiva, né? Porque é aquilo, você não ficou doente e você não passou para ninguém. Porque é muito fácil, eu falo que essa coisa da estatística, ela é complexa, assim, falo assim, tanto por cento pode acontecer. Não, o risco de acontecer isso é de 1%. Só que se esse 1% for para você e para sua família, isso representou 100%. A chance de eu pegar tal doença, não sei o que, ficar doente, morrer por ela, é muito baixa. Se for na sua família, né? Então, assim, como pediatra, eu oriento sempre a fazer as vacinas. Todas. Do calendário. Uma garantia para a sociedade e para a pessoa. Exato, porque assim, veja, a gente não vê poliomielite, estava tendo uns casos, né, aí por conta da questão dos chilenos ir para cá, né, mas assim, foi uma doença erradicada por vacina. A gente tinha prêmio por isso. Eu sou de uma época, quando eu fiz residência de pediatria, tinha muita meningite, mas muita mesmo. Então, assim, era muita meningite. Então, a gente estava no pronto-socorro e era gente que colhia líquor mesmo. E, né, Natal, eu brincava que eu colhia líquor até de olho fechado. O tempo inteiro. E era muito líquor e muita meningite. E com a vacina das meningites, mas isso caiu, assim, drasticamente. Então, é uma coisa que eu, como médica, nesta minha passagem por aqui, eu pude presenciar, pude perceber. Né? E como também a vacina do Covid, ela fez, por exemplo, caindo o número de casos e a gravidade dos casos, né? Então, é uma coisa... Não tem como criticar, né? Falar, exato. Não faça. Então, a gente viu que foi efetivo, né? Então, a vacina é super importante. Aí a gente já vai para um outro lado também de medicamento, né? Porque às vezes as pessoas,
vacina, não dou vacina, mas aí vai dar um monte de remédio. Tossiu, a criança tossiu, teve um resfriadinho, dá-lhe remédio. Então, fica um pouco... É um paradoxo, né? um pouco estranho. Tem que avaliar o contexto todo também, porque assim, muitas das coisas, dos quadros, a maioria dos quadros das crianças são virais. Então, tem que ter um pouco de conhecimento da família e conhecimento e apoio do pediatra que acompanha na questão do, vamos medicar apenas com sintomáticos, espera, porque é normal, vai passar, espera um pouquinho. Né? A gente fica angustiado, mandando mensagem para o pediatra. Mas às vezes é isso, porque é aquele negócio que, principalmente mãe, né? O que a mãe faz? A mãe alimenta e a mãe parece que precisa fazer alguma coisa, né? Vamos dar um xarope, né? Porque fica às vezes numa sensação de impotência, né? Mas pode ser um xaropinho caseiro, pode ser, às vezes, entende? Tem que avaliar cada contexto, não precisa... E a homeopatia pode ajudar nesse aspecto? A homeopatia ajuda em muitos aspectos. Ela é preventiva ou ela é pós? Ela funciona como um medicamento? Como que funciona? É um medicamento, né? É um medicamento. É que assim, o que acontece é que a homeopatia hoje já está se conseguindo ver que ela age por nanopartículas, tá? Está conseguindo se provar isso de uma forma científica. Mas até pouco tempo atrás, a gente não sabe exatamente como a homeopatia age, mas a gente sabe que ela age, porque tem estudos mostrando que ela age. Tem estudos, né, mostrando. A homeopatia, ela nasce de experimentação científica, na verdade. Né? Então, já nasce lá 200 anos atrás, com Hahnemann fazendo experimentação. Então, esse negócio de fazer experimentação de medicamento em humanos, na verdade, começa lá atrás na homeopatia. Quando ele começa a testar, fala assim, deixa eu testar esse medicamento em humanos, pessoas saudáveis. Ele testa nele mesmo e em outras pessoas. E para ver o efeito. E para diminuir efeitos colaterais na medicação, ele vai diluindo. Só que ele vai diluindo tanto que, com a tecnologia que a gente tinha até pouco tempo atrás, não só conseguia identificar partículas daquela substância mais no medicamento homeopático. Achava que era uma aguinha. E aí tem gente que fala que é água. É aguinha. Que é bolinha de açúcar, que não funciona. Né? Então, assim, tem muita gente cética nesse sentido, de não acreditar, mas também é aquela história, que nem do vegetarianismo. Não pode, não dá, não funciona. Mas também não teve vivência disso e não foi estudar. Eu também, na minha faculdade, não tive nada de homeopatia. Eu não tinha usado homeopatia. Não é algo da medicina tradicional ensinar, né? Não. Então, assim, tem algumas escolas, dependendo da escola, acho que na Unicamp tem, na UFRJ tem até residência, se eu não me engano. Então, assim, mas tem disciplina, tem liga. Então, assim, tem algumas faculdades que tem alguma coisa, mas que fica meio à margem, assim. Por exemplo, na Unicamp eu não tenho certeza. Eu sei que tem na Unicamp, acho que tem uma liga de homeopatia, então é feito pelos estudantes, então e com professores que ajudam. E assim, aí tem... Então, assim, são poucas as faculdades que falam e que tem uma aula explicando como a homeopatia nasceu, como é que ela funciona, porque a gente tem aula de farmacologia, né? Com antibiótico assim, assim, assado, a forma de ação dele é assim, assim, assada. Então, é isso. Então, assim, o Hahnemann foi testando e para diminuir os possíveis efeitos colaterais, ele foi diluindo cada vez mais a medicação. E é vendo que ela tinha ação sobre o corpo e com menos efeitos. Então, assim, o teste em humanos, ele nasceu há 200 anos atrás com a homeopatia. Então, como é que vai falar que não tem evidência científica de homeopatia? Né? A gente tem uma base de dados enorme, né? Só que, assim, a homeopatia, o que acontece? A homeopatia é uma ciência, é uma medicação barata. Não tem... É farmácia de homeopatia. Então, assim... Tem investimentos quando eu investimento para fazer um monte de pesquisa, de comparar um com o outro. E a homeopatia, assim, ela serve tanto de forma coletiva como de forma individualizada, que é o maior foco dela. E para a indústria também não deve ser tão interessante, né? Um negócio que é uma... Não, e é tranquilo. Barato. Você pega uma matriz de uma planta, por exemplo, vai fazer e você faz baldes de medicação, porque é um pouquinho e vai diluindo. Esqueci o que eu ia falar, me perdi. Não, porque, então, a gente estava falando da homeopatia. De forma individualizada, é isso que eu ia falar. Porque, assim, o que acontece? A homeopatia, ela individualiza, ela serve para tratar de forma coletiva? Serve. Né? Tanto que, assim, a homeopatia, ela cresceu muito porque ela, na época, ela tratou
a epidemia de cólera na Europa. Então, por isso que lá Então, aí foi nessa época que a homeopatia cresceu muito. Então, ela foi usada para cólera, na época que teve a epidemia. E aí, então assim, ela serve para coisas infecciosas, coletivas, assim, tá todo mundo com o mesmo sintoma, tá todo mundo com o mesmo problema, vamos dar esse medicamento para todo mundo. Mas aí a homeopatia entende o indivíduo de forma integral, né? Porque percebe assim, que às vezes eu tô com um problema, eu tô estressada, você também. Eu tenho dor de cabeça, você vomita. Michel tem dor no estômago. O Guga cada um tem tem um tontura. sintoma diferente. Então, assim, a gente, como ser humano, a gente adoece de forma diferente, às vezes pelo mesmo motivo. Percebe? Então, essa individualidade, porque você fala, mesmo irmãos, né? Irmãos estão sobre a mesma condição de temperatura e pressão dentro de uma casa em que tem aquela dinâmica estruturada dentro daquela família. E são personalidades diferentes. E às vezes um fica doente toda hora com infecção de garganta e o outro fica doente nunca. Percebe? Eu sinto muito isso nas crianças. Então, que é a sensibilidade Uma de tem cada ouvido, a outra tem garganta. Então, é engraçado, né? Então, é a sensibilidade de cada um, a forma de adoecer de cada um. Tem gente que tem infecção de urina de repetição. Tem gente que tem enxaqueca. Existe, tá estressado, tá trabalhando demais, aí fica fazendo infecção de urina. Outra fica com crise de enxaqueca toda hora. Percebe? Então, a homeopatia, ela trabalha nesse sentido. Então, vamos supor, chegou aqui, tá todo mundo aqui, tem 5 pessoas, a queixa é gastrite, a queixa é a mesma. Mas aí a consulta homeopática, ela vai no sentido de individualizar essa queixa, tanto nos seus, no que a pessoa sente mesmo, e tanto na questão de como a pessoa é emocionalmente. Entende? Então, tudo isso é englobado numa consulta homeopática, né? Que às vezes começa a perguntar da sua vida, e o que acontece, e como você sente, e isso tudo influencia na escolha da medicação. Então, às vezes tem 5 pessoas com queixa de gastrite. Essa aqui vai sair com um remédio, essa com outra, você com outra. E aí, a queixa é a mesma, mas o tratamento é diferente. Percebe? Diferente de uma consulta de alopatia que sai todo mundo com o mesmo remédio. Nossa, que interessante. E para as crianças você já trabalha indicando homeopatia para crianças? Sim. E você vê resultados assim, realmente? Você já viu, você presenciou algum fato que realmente melhorou? Melhorou muito. Tem até meu TCC, que a gente está vendo aí se vai ser publicado na revista de homeopatia, é uma criança de 11 anos, 10 anos na época, acho, que chegou com um quadro de alopécia, que é uma queda de cabelo. Muito importante. Então, assim, tem os quadros de alopécia que são focais, né? Então, perde uns tufos de cabelo em algum lugar, assim. Às vezes é focal mesmo. E esse menino, ele estava com uma perda, assim, quase que global, muito grande de cabelo. E fazendo tratamento alopático convencional, com dermatologista, com tudo que se tem de protocolo, porque é uma doença realmente difícil de tratar, então assim, não existe um protocolo, existe um consenso entre os especialistas e que se seguem alguns caminhos. E usando as medicações, usando corticoide há muito tempo para isso e não dava efeito. Dava efeito e logo caía de novo. Então assim, ele veio, quando ele chegou para mim, estava com 6 meses de crises recorrentes e o uso contínuo quase de corticoide. Tanto que assim, o hormônio dele de contrarregulação do corticoide estava no pé, porque o organismo dele estava nem produzindo mais corticoide de tanto que ele estava tomando corticoide externo. Aí a gente fez a consulta de homeopatia para ele, com 1 mês que ele voltou, o cabelo já estava assim crescendo absurdamente. Então esse caso, e assim depois acompanhei ele o tempo todo, assim, repelificou o cabeça toda. E aí ele parou, ele começou a fazer só homeopatia e... Parou, E aí fez e tá assim até hoje, porque eu tenho contato. E já faz acho que 1 ano e meio, 2, sem novas crises e assim, então foi um caso que aquele negócio assim, eu não acredito na homeopatia, porque uma coisa é falar assim, eu tô com gastrite, eu tinha problema de asma, melhorei minha asma com homeopatia, eu falo assim, foi da cabeça dela. Eu tava com enxaqueca, melhorei com homeopatia, da cabeça dela. Tem as fotos
do primeiro dia. É fato, né? Exato. Então, assim, é um fato, não tem como discutir. Não tem como falar que não funciona, entende? Então, esse eu acho que é um dos casos mais emblemáticos, assim, porque realmente, visualmente, causa muito impacto, né? E é óbvio que um quadro de alopecia, assim, grave, traz muitas consequências emocionais, né? Criança, né? Escola, enfim, todas essas coisas. Nossa, que interessante, gente. Tô falando, nem comi, gente. Aproveita pra comer. Nem a bolachinha. Experimenta. Falei, gente, é um privilégio, você acha? Ah! Comer, coisa que a Ivy fez. A gente só fica na internet vendo. Só ver se é bom mesmo, né? Nossa, gente, não é por nada, mas esses patezinhos estão maravilhosos. Eu gostei muito. E essa combinação aqui eu achei muito gostosa com hortelã. É com hortelã, né? Uhum. Ficou bem gostoso. Inclusive, você pode depois mandar a receita pra gente deixar na descrição do vídeo, né? Mas eu mando, mas a receita minha é tudo de olho. Ah, mais ou menos, então. Ela vai colocar os ingredientes. Exato, mais ou menos. Coloca os ingredientes. Vai isso, e aí você inventa as quantidades aí na sua casa. Vai testando, gente, vai testando. Porque o que eu cheguei aqui e falei, gente, que responsabilidade trazer pastinhas para ir comer. Ai, meu pai, tão maravilhoso. Mas é isso, né? Eu falo, cada pastinha, cada um faz, que bota um pouquinho mais de sal, menos sal, bota um temperinho a mais hortelã, menos hortelã, né? Enfim. Eu acho legal que esse quadro, eu sempre convido a pessoa e falo para ela trazer um prato, né? Pra gente juntar a panela. E pra mim tá sendo uma experiência tão legal porque você experimenta sabores diferentes e eu acho que isso amplia muito a criatividade culinária, sabe? Então, pra mim, assim, eu experimento um sabor diferente. Hortelã, por exemplo, é um ingrediente que eu não uso muito. Olha só. E aí isso vai ampliando a sua criatividade, seu desenvolvimento de receitas, né? Mas você sabe que esse daí eu tive ideia também, foi de uma vez tomando uma sopa de ervilha com hortelã. Eu falei, ervilha com hortelã? Eu falei, vou experimentar, eu experimento tudo. Mas eu como, viu, gente? Eu como bem. Meu marido fala assim, não, um anaconda aí dentro. Porque eu como. E aí eu achei muito boa a combinação. Eu acho que uma pastinha fica boa também, né? Que legal. Bom, eu acho, a gente já tá quanto tempo aqui falando? Nossa, a gente nem tem noção da hora, deixa eu até ver. Nossa, meu pai, espero que vocês aguentem assistir, ficaram com a gente até aqui. Olha, obrigada de coração. Gleice, agora eu queria que você deixasse aqui, porque assim, a gente, os vídeos eles ficam eternizados aí na rede, né? Então, fala aquela frase, aquela mensagem, a mensagem que você deixaria para os seus netos, para os seus bisnetos, o que você deixaria de essência para eles? Sejam boas pessoas. Só isso. Eu acho que a gente está aqui nesse mundo para fazer dele um mundo melhor. E eu acho que a gente pode ser melhor a cada dia. E é isso. Então, assim, é sempre olhar para dentro e ver como que a gente pode ser melhor. Melhor para a gente mesmo e melhor para o outro. E nossa, é isso. Que lindo. Então, é isso. Gente, eu fiquei até emocionada. Lindo! Muito obrigada, Gleice, por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo até aqui. Foi muito especial a sua presença. Espero que a gente consiga fazer outros encontros. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de ter participado. Uma honra. Mas antes da gente sair, a gente pode deixar na descrição do vídeo o seu contato. Você faz atendimento online, sim. Eu estou fazendo atendimento só online no momento, porque estamos no momento aí de transição. Ela era de São Paulo e mudou de São Paulo. A mineira está andando muito pelo mundo aí. Então, no momento, estou fazendo só atendimentos online, por enquanto. Então, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você conhecer o perfil da Gleice. Se quiser agendar uma consulta online, vai estar disponível, tá bom? Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.